Hoje o Senhor me deu uma palavra lá no Antigo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Quando a gente fala de sonho, a gente lembra de José. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho do sonho de José. Vamos lá em Gênesis 40. Gênesis 40. Versículo 1. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Agora você vai lá comigo em Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre todos nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando seu pai a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Feche sua Bíblia aí. Senhor, nós queremos, em Tua presença, mais uma vez, falar desse amor, desse nome. E que em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, desde já, encontre liberdade aqui neste lugar. Pai, sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não estaríamos aqui. É a Tua graça que nos mantém de pé. É o temor, é a obediência, é o querer estar contigo. Pai, em nome de Jesus, que se houver algum impedimento neste lugar, que venha cair por terra agora. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo encontre liberdade, Pai,
para operar, Pai, de forma sobrenatural na vida dos teus filhos. Se alguém chegou aqui doente, que seja curado. Se alguém chegou aqui precisando de um milagre, de uma bênção, que receba em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu fiz aqui um resumo sobre o que estava acontecendo, e nós temos uma pequena noção, né? Por várias vezes nós já ouvimos essa palavra, mas é o seguinte: a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, e todas as vezes que eu ouvi essa palavra, o Senhor sempre falou ao meu coração que Ele nunca desistiu de nós, Ele nunca desistiu de você. Pode ter certeza disso. O Senhor não desiste. Há um propósito de Deus para você. Amém? Jacó teve José já em sua velhice, ou seja, José nasceu num contexto onde seu pai já era mais velho, e Jacó amava José. E ele amava tanto, que assim, ele cuidava muito. E isso despertava inveja nos seus irmãos. E aqui fala de uma túnica colorida naquele tempo, né? Era caríssimo. Isso era caríssimo, esses tecidos coloridos, isso era muito caro. E fala que Jacó deu uma túnica colorida para José. E eu falo para vocês que no momento que eu li isso, eu lembrei do Tarsim, né? Que ele gosta de cores, e as crianças, né? Vocês que têm crianças em casa, ou que já tiveram crianças em casa, sabem que crianças gostam mesmo, né? E aqui fala que José tinha 17 anos, e estava apacentando ali, né, as ovelhas, junto com seus irmãos. E os seus irmãos, então, começavam a ter uma certa inveja ali de José. O que eu queria trazer para você é o seguinte: você deve sonhar, mas você tem que ter prudência numa coisa. Eu vejo José aqui falando abertamente daqueles sonhos que Deus dava para ele, para os seus irmãos, e isso os indignava, e isso os deixava nervosos. E aqui vem o primeiro ponto que eu queria falar para você: aquilo que Deus está tratando com você, é com você, meu irmão. Você não precisa, muitas das vezes, dizer. Você está no processo, e o processo, até ele chegar lá no final, ele tem várias fases. Amém? Você não precisa provar ser alguma coisa. O Senhor, Ele é exatamente a sua porção. Ele é exatamente aquilo que você precisa. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa luz. Amém? E aqui fala que os seus irmãos começaram então a planejar matar José. Pensa bem. Quem tem irmão aqui? Levanta a mão. Quem tem irmão? Imagina só, você vai querer matar teu irmão, cara. Esquisito isso, hein? E eles começaram, eles tinham uma inveja tão grande, que Jacó pede para que José vá até os seus irmãos, a Siquém. E ele começa a procurar, e ele não encontra. E aqui fala que tinha um homem no meio do caminho, que fala ali para ele que os seus irmãos não estavam ali, mas já estavam em Dotã. Então José, ele vai até Dotã, e ali, quando ele já estava chegando, os seus irmãos já pensaram: lá vem ele. Quantas vezes, meus irmãos, você às vezes não vai ser entendido, você não vai ser interpretado, muitas vezes as pessoas não te entendem,
aquele que é propósito de Deus para a sua vida. Mas guarda isso, o que Deus tem para você é para você. Quando a gente lê essa história, a gente entende mais uma vez, não importa o caminho, se Deus está com você, é lá que você vai chegar. Aqui ele teve 2 sonhos, e nos 2 sonhos, primeiramente, né, os 11 irmãos ali representados, né, que nós lemos aqui, ele fala que sonhou um sonho, e que contou aos seus irmãos ali, que tinham vários molhos, né? E aqueles molhos se rendiam ao molho que era representado por ele. E aí depois ele conta que ele sonha de novo e que inclusive o sol e a lua e mais 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Deus mostrou para ele que ia acontecer lá na frente. Guarda isso aí. Mas ali naquele contexto ele tinha contado para os seus irmãos ficaram bravos. Olha só, eles planejaram o assassinato de José. Espera aí. Eles iam matar José, iam jogar o José dentro de uma cova. Só que acontecem algumas coisas interessantes. Eles pegam José era mais novo, então era mais fraco. E tinham vários irmãos. E eles pegam José, não estavam esperando. E eles pegam José e colocam na cova, só que a cova não tinha água. Aquela cova não tinha água, a palavra diz que ela não tinha água. E a palavra diz que um dos seus irmãos hesitou em matá-lo, ou seja, o Rubens. Ele falou, não, a gente não pode matar ele não, ele é sangue do nosso sangue. Vamos deixar ele vivo. E aí, eles jogam José no buraco. Aí estão passando por ali alguns mercadores, né, midianitas, e eles vendem José como escravo. Só que Rubens não estava presente. Aquele irmão que não queria que matasse José, ele não estava presente. Aí, quando ele vê que José já tinha ido embora, tinha sido vendido, ele fala, aqui fala que ele rasga as suas vestes. Ele sentiu, só ele. E aí eles planejaram mentir para o seu pai. Olha bem, o pecado quando ele começa, ele vai indo, ó. Não se envolva com o pecado, não planeje o pecado vai levando uma bola de neve. Sabe o que eles fazem ali? Eles, depois de venderem José, então eles precisam levar aquela túnica até Jacó, o seu pai, aquela mesma túnica colorida, e eles pegam aquela túnica e sujam aquela túnica com o sangue de um cabrito. Eles matam um cabrito, tingem a túnica de sangue para levar até o seu pai. Agora você imagina bem a dor daquele pai. Quando os irmãos chegam com a túnica cheia de sangue e fala que José sumiu. Aquele pai fica indignado, triste, inconsolável, a palavra diz. E sabe o que aconteceu com José? Ele virou uma mercadoria, e ele foi vendido para Potifar. Vocês lembram, né? Ele foi parar lá na casa de Potifar. Aí, se você pegar a escritura, não sei se você já pegou para ler esse trecho, você entra aqui numa parte, capítulo 37, a gente já explorou ele inteiro. Aí no 38 praticamente não tem mais informação sobre esse assunto.
e você vai lá no 39. O 39, lá em Gênesis, fala que José chega até a casa de Potifar como escravo. Só que ele tinha muitos dons, Deus tinha dado sabedoria para ele, ele tinha gestão, ele era um gestor, ele sabia trabalhar. E aí sabe o que acontece com ele? Ele começa a administrar os bens de Potifar. Aquele mesmo menino que tinha sido jogado na cova ali, né? Aquele adolescente, agora ele começa a administrar os bens de Potifar. E o Potifar, ele tinha um cargo bem alto, ele era o capitão da guarda de Faraó. Meus irmãos, ele começa a destacar. E quando a gente lendo aqui, a gente pensa que a história dele já está indo para o caminho certo, o que que acontece? A mulher de Potifar começa a se lançar sobre ele, né? A querer com que ele, né, chegue ao pecado com ela. E ele foge várias e várias vezes. Só que tem uma vez que dá um probleminha. Fala que estava só os dois em casa. E ela pegou a roupa dele e falou: é agora ou nunca. E aí o José pegou e falou: nunca. E ele saiu correndo. Ela ficou muito brava, pegou aquela roupa e inventou uma história que José tinha tentado se aproveitar dela. O seu marido então chega em casa, pega aquele escravo e coloca na prisão. Então José vai parar lá na prisão, dentro do cárcere. E nós já estamos lá em Gênesis 39, 23. E sabe o que acontece com ele lá dentro do cárcere? Ele assume uma posição de quê? De destaque. Sabe o que Deus faz com você, meu irmão? Independente do lugar onde você estiver, Deus vai te honrar. Se você trabalha numa fábrica, se você trabalha numa escola, se você trabalha aí com os teus serviços como autônomo, né? Se você trabalha lá como dona de casa, olha que Deus vai te honrar onde você está. A bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus estava sobre José. Amém? E olha só, dentro do cárcere, imagina um prisioneiro. O que ele era mesmo? Prisioneiro, escravo. Era um escravo que estava preso, não era? Do nada, ele começa a ajudar o carcereiro dá todas as chaves para ele ajudar, levar comida. Aí ele já consegue uma posição bacana lá dentro, certo? Ele não estava em sofrimento, Deus honrou ele ali dentro. E aí a gente vem para aquela primeira parte que a gente leu lá em Gênesis 40. Dentro desse cárcere aparecem duas pessoas que estavam lá junto de Faraó. Quem que era mesmo? O padeiro e o copeiro. Por que eles foram parar na prisão? Porque o Faraó estava muito bravo. Tinha acontecido alguma coisa lá, porque eles ofenderam o Faraó. E aí Faraó decidiu prender os dois. E os dois estavam presos. Certo? No mesmo local onde José estava. Cristocídências, já ouviram falar isso? Tem pessoas que falam coincidências, mas tem coisas da nossa vida que são cristocídências. Aqui a gente está de uma delas, sabe? Embora Jesus não tinha vindo ainda, lá no Antigo Testamento, nós temos aqui uma missão de José, representada aí pela presença
presença de Deus na vida dele. E nós sabemos onde está a presença de Deus, ali, né, o Senhor honra. E tem uma coisa, Deus, Ele é amor, e Ele é justiça. Lembra disso aí? E aí, sabe o que acontece no mesmo lugar? José ajudava o carcereiro. E aí o que José ia fazer então? Ele levava comida, água, ele que levava. E aí ele conversou com aqueles dois, e Deus faz algo impressionante de novo. Como que Deus falava com José mesmo? Através de sonhos. Diga comigo, sonhos. E acontece uma coisa muito interessante. O padeiro e o copeiro sonham na mesma noite. Quem pode dar um glória a Deus? Olha que legal. E aí, os dois sonham na mesma noite. E eles ficam perturbados. A revelação, né? Eles não conseguem entender, que sonho esquisito. Puxa vida. E aí, se você ler ali o sonho certinho, você vai ver que um vai sonhar com uma coisa bacana, e o outro vai sonhar, ó, vai dar BOzinho aí. A gente vê que o padeiro chama, né, José depois do copeiro. O copeiro, então, ó, se você pegar lá em Gênesis 40, 14, 15, você vai ver que, aqui ó, José está contando da sua história para ele. E um pouquinho antes, se você pegar do 9 até o 13, ele está revelando o sonho ali do copeiro, tá? O copeiro sonhou que estava com umas uvas ali e tal, que ele ia servir Faraó. E aí José revelou o sonho dele, falou: daqui 3 dias você vai estar lá servindo Faraó. Aí o padeiro pegou e falou: ó, meu sonho foi um pouquinho diferente. Eu sonhei que tinha uns 3 cestos assim e tal, e aí que vinham os pombos e comiam, né, as coisas sobre a minha cabeça. Aí José revela o sonho e fala: olha, daqui 3 dias você vai ser morto, e a tua cabeça vai para dentro do cesto. Sabe o que aconteceu? Deu certinho. Revelação foi em cima. Passados 3 dias, aquele copeiro volta para a casa de Faraó, e aquele padeiro é morto. Só que tem uma coisa que acontece lá em Gênesis 40, 23. Antes, José, no versículo 15, ele fala: olha, se o Faraó te chamar, lembra de mim, fala que você me viu aqui, que eu estou aqui injustamente. Só que não é isso que acontece. Quando o copeiro ele é chamado, ele se esquece de José. Presta atenção, muitas vezes as pessoas vão se esquecer de você. Muitas pessoas que você vai ajudar, às vezes vão te dar as costas. Muitas pessoas que às vezes você vai ali dedicar o seu melhor, elas não vão lembrar mesmo daquilo que você fez. Aí eu pergunto para você: e daí? Você está fazendo isso para Deus ou para a glória dos homens? Não é verdade? Se você ajuda as pessoas querendo algo em troca, isso está errado.
Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer e pronto. Se vier alguma bênção decorrente disso, amém. Se não vier também, amém. E José continuou trabalhando com o carcereiro. E aí vem o milagre. Gênesis 41. Faraó sonha e fica intrigado, angustiado. Ele sonha um negócio que ninguém consegue interpretar. E aí, quem que estava lá servindo ele mesmo? O copeiro. E aí o que o copeiro faz? Ele fala: você sonhou com algo que você não está entendendo? Eu conheço um menino, sabe o menino hebreu que foi preso, tal, que era um escravo. Ele se lembra de José. E aí, como a gente já conhece ali a história, ele manda chamar José, amém? E aí o que acontece? José é chamado até a presença de Faraó. E aí, diante da presença de Faraó, o que José faz? Ele é convidado a interpretar um sonho. Quem tem sonhos aqui? Presta atenção. Sabe o que José fez? José, ali no versículo 16, o faraó chega e fala: você é o interpretador de sonhos? Ele falou: não, eu só interpreto pela graça daquele Deus que é o Todo-Poderoso. De quem que é a glória? É de Deus. Eu não sou nada. José, ele tinha sido preso. José, ele foi jogado no buraco, foi lançado como escravo, foi injustiçado por aquela mulher, trabalhou tantos anos ali como prisioneiro no cárcere, mas quando ele é chamado à presença de Faraó, eles trocam as suas roupas e falam: você é? Ele fala: não, eu não sou, mas eu conheço aquele que é. E se Deus me der a revelação, eu vou revelar para você. Lê lá comigo, vai. Pega a sua Bíblia aí, Gênesis 41, 16. Lê o que ele falou. Olha que legal que é você conhecer um homem de Deus. Gênesis 41, 16. Respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Não está na minha força. A minha força vem de Deus, amém? Quando a gente lê sobre Neemias, Neemias fala: a alegria do Senhor é a minha força. A nossa força, o nosso braço não consegue ir além. Mas Deus, Ele consegue chegar até no íntimo, no profundo da alma do homem. E olha só que legal. Quantos têm a presença de Deus aí com você? Faraó conta o sonho. José interpreta o sonho, que viriam 7 anos de bênção, 7 anos de azar, e que Faraó precisaria levantar alguém para ser o braço direito dele, para o auxiliar nesse tempo, porque pessoas morreriam, pessoas passariam fome. E aí Faraó olha para aquele menino e fala: eu preciso levantar alguém que tenha sabedoria, que saiba administrar. É você que eu preciso. E aí aquele cara, que estava preso, que estava ali sendo injustiçado, do nada, no outro dia, ele é governador. E a palavra diz que Faraó mudou o seu nome, colocou um nome bem
regionalizado, vamos dizer assim, de acordo com aquela região ali. E acontecem grandes coisas no reino de Faraó, sob a gestão de José. E José então começa ali a governar, e começa a administrar, e vem realmente aquele tempo dos 7 anos de bênção, e ele consegue guardar e gerenciar aquele recurso, e começam após 7 anos de miséria, de escassez, de seca. O que acontece nesse tempo? As pessoas começam de fato a procurar quem? Faraó. Para quê? Porque o Faraó tinha comida, porque o Faraó tinha um estoque, Faraó era a referência, porque a gestão do senhor José ali, daquele homem agora, era bem sucedido, e eles tinham os recursos para salvar pessoas, e eles vendiam comida, e eles vendiam mantimentos, amém? Olha como que a história vai lá atrás, lá em Canaã. Jacó e seus filhos começam a passar fome. Jacó então ouve falar que lá no Egito, lá com o Faraó, tinha comida, tinha mantimento, e ele envia os irmãos de José para quê? Comprar comida. De quem? De José. Lá em Gênesis 42, legal, se você ler as escrituras aí, você vai ver, José, ele não quis se revelar no primeiro momento, mas ele fez algo muito bacana. Os irmãos chegaram e se prostraram diante dele, viu? Ó, o que ele tinha sonhado mesmo lá atrás? Que os irmãos iam chegar e se prostrar. Não eram os molhos que se prostravam? Os irmãos chegaram e se prostraram. E ele começa a lembrar daqueles sonhos, fala, nossa, com certeza está acontecendo tudo isso. E aí José fica intrigado ali com a família dele, fala, eu tenho que fazer um jeito deles voltarem aqui. E aí ele segura um dos irmãos ali e pede para os outros irem lá buscar Benjamim, que era o irmãozinho caçula, o xodó de Jacó. Aí os irmãozinhos não queriam de jeito nenhum, Jacó já não queria que Benjamim fosse, porque quando ele soltou o irmão mais novo, que era o José, o que aconteceu com José mesmo? Ele voltou para casa. Por que ele vai deixar o Benjamim para ir lá também, se ele pode morrer? Concorda com ele? Claro. Só que aí José faz uma estratégia. Ele era inteligente, não era? E aí ele faz uma estratégia muito legal. Ele segura um irmão, fala, você vai lá, vai para o Benjamim, que é o irmão mais novo, aí eu libero esse outro irmão aqui. Aí chega aqueles irmãos lá, vão conversar com Jacó está bravo. Fala, não vai levar o Benjamim não, porque ele não sabia que era José. Para ele estava indo onde? Lá no Faraó, não é? Na casa do Faraó, para buscar comida. Ele falou, não, ele está querendo pegar o Benjamim para ser escravo, eu não posso soltar o Benjamim. Aí o Rubens conversa tal, fala, não, se ele pegar, você pode matar esses 2 filhos meus, porque ele não vai pegar. Aí você lê mais um pouquinho, você vai ver que eles chegam lá, José, né? José tinha feito uma coisa que eles não esperavam, eu esqueci de falar para vocês. As sacolas dele foram para casa cheias de dinheiro. E eles ficaram preocupados. Nossa, falaram, esse cara vai falar que nós roubamos dele, né? Que ele devolveu o dinheiro e pôs mais dinheiro de Faraó ainda dentro daquelas sacolas, daqueles sacos.
E aí eles voltaram levando todo o dinheiro de volta, falando: não, a gente não é ladrão não, viu, governador? Eles não sabiam que era José. Aí José chama eles para jantar, e sabe o que ele faz? Ele coloca o cálice que ele tomou ali, né, a bebida, dentro da bagagem de Benjamim. E aí, a hora que eles estavam indo embora, eles falam: nossa, está cheio de dinheiro aqui, esse cálice do reino do faraó, e agora? A gente tem que devolver isso bem rápido. E eles voltam para devolver, se ajoelham ali. Quantos irmãos? 11 irmãos. E aí José fala: deixa só o irmão que estava com o cálice dentro e busca o pai. Não fala que é o pai dele, né? Aí eles ficam loucos da vida, falam: nossa, nós não podemos deixar o Benjamim. Benjamim é o xodó do nosso pai, ele vai matar os meus filhos lá. O Rubens fica nervoso e tal. E José, então, essa hora ele não aguenta mais, e ele começa a chorar, e os seus irmãos percebem que era José, e aí eles ficam pasmos. E se você continuar lendo, José chora lá em Gênesis 44, e aí Gênesis 45, José se alegra muito com aquele momento de poder ajudar a sua família. Jacó vai lá ver o seu filho de novo, e quando a gente chega lá em Gênesis 46, olha o que acontece. Pega comigo o versículo 3. A família de Jacó mudou para o Egito, e aí Deus fala isso aqui, ó: guarda no seu coração para você ir para sua casa hoje. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. O lugar que Deus te levar, Ele está contigo. Não importa o caminho, se é com Deus que você está, pode acreditar que o final dele é exatamente aquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus promete, Ele cumpre. Amém? Os sonhos de Deus não se frustram. E eu queria convidar você nesse momento a colocar de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração. E eu não sei como você tem tido sonhos nesses dias, se você tem tido expectativas, mas eu te convido a lembrar dos seus projetos, dos seus propósitos, dos seus sonhos, daquilo que o Senhor falou ao seu coração, que Ele prometeu ali para você, que você e a sua casa serviriam a Ele, não sei, daquilo que o Senhor ministrou um dia ao seu coração. Não sei qual momento você está, se você está em um momento que você não sente mais a presença de Deus, eu não sei, mas eu sei que Deus está aí, da mesma forma que Ele está aqui nesse altar, Ele está aí com você, onde você está. Em nome de Jesus, meu irmão, creia. Pai, nós queremos entrar na Tua presença. Hoje nós estudamos um pouquinho mais da Tua palavra. Hoje nós mergulhamos na história de um filho Teu. Mas eu sei, Pai, que há muitos outros filhos em todos os lugares dessa cidade, desse país, desse mundo, que precisam, quem sabe, de um renovo, que precisam, quem sabe, de um aconchego no seu coração. E eu sei, Pai, que o Senhor veio para salvar.
Oh, Pai, Tu és tão bom. Oh, Pai, Tu és tão lindo. Tu és tremendo e santo. Alcance essa pessoa agora que está doente. Alcance esse enfermo agora nesse leito de hospital. Levanta ele, Deus, para a Tua honra e Tua glória. Que pessoas possam ver aquilo que o Senhor faz agora, em nome de Jesus. Receba do Senhor. Receba do Senhor a alegria que você precisa. Receba do Senhor a paz que você precisa. Receba do Senhor o renovo que você precisa, o acreditar nos seus sonhos. Receba dele em nome de Jesus. Porque tudo está nas mãos dele. Ele está cuidando de você. Do mesmo jeito que cuidou de José o tempo todo. Não importa se caiu na prisão, não importa se estava na casa de Potifar, se estava dentro daquela cova e por coincidência aquela cova não tinha água, não importa a forma, Deus está cuidando de você. E você é a menina dos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Você é tudo que Deus investiu aqui nessa terra. Ele investiu em mim e em você, para que nós possamos ser sal e luz para as nações. Então, em nome de Jesus, levante sua mão assim comigo e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se você crê, aplauda o Senhor.